pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AGCast, o videocast da AGCon, gravado aqui nos estúdios da Universidade Anhembi Morumbi. Eu sou Ana Faita, como sempre, host do episódio de hoje e também estudante de jornalismo. E hoje comigo, gente, eu tenho um papo que vai ser um papo de Ana pra Ana. Comigo eu tenho a Ana Carolina, que é uma das nossas integrantes da AGCon. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto com a Ana, minha xará. Um papo de Ana para Ana, mas antes da gente começar, eu vou apresentar um pouco das credenciais para vocês entenderem quem é a Ana Carolina dos Santos. Ela já trabalhou na área financeira e fez uma transição de carreira para trabalhar com a área da criação, produção, participando de produções gráficas, videoclipes e também estudante de design, além de ser a nossa querida social media do nosso videocast. Pois é, hoje eu tô agora na frente das câmeras, eu geralmente fico atrás, né? Hoje vocês estão me conhecendo. E Ana, começa me contando como tudo começou. Como que você saiu da área de finanças para ir para o design? Então, eu fiz técnico em administração, né? Em 2020, comecei esse técnico. Um pouquinho antes da pandemia, fiz esse técnico no Instituto Federal. E eu consegui entrar como jovem aprendiz na Natura. Que chique. Ganhava produtinhos. Ganhava desconto nos produtinhos. Vários descontos. E eu consegui entrar como jovem aprendiz, fiz o processo seletivo. E lá tinham os coordenadores de cada área. E a coordenadora que gostou de mim foi da área financeira. E, assim, entre parênteses, né? Eu não era muito boa em... Nunca gostou dos números? Não gostava. Nunca gostei. Assim, nunca gostar é muito forte. Eu não me dou mal, mas... Não me dou bem. Exatamente. E aí, só que aí eu falei, né? A Natura, não vou desperdiçar essa chance. Eu queria muito entrar lá para ver como era o mundo corporativo, né? Dessa experiência. E eu entrei. E eu comecei a trabalhar na Natura, na área de finanças, fazia conciliação de bancos e mexia com realmente o dinheiro ali. E enquanto eu estava trabalhando na Natura, eu passei na faculdade. Legal. Então, foi assim, uma loucura assim, na minha cabeça. Eu estava entre esses dois mundos, da administração e a parte criativa, né, do design de animação que eu passei. E o que te puxou pro design? Que você olhou e se apaixonou? Porque você já tinha um emprego de finanças num lugar bom, querendo ou não, uma empresa nacional grande da Natura, mas você seguiu o caminho completamente oposto, eu diria, de números. O que te chamou? Desde criança, assim, eu tenho uma aptidão pela arte, né? Eu adoro. Sempre gostei de música, sempre gostei de dança, sempre gostei de arte em geral. E isso esteve dentro de mim durante toda a minha vida, né? Eu acho que o preconceito que existe na arte, em trabalhar com a arte, é muito forte, assim, imposto pela sociedade. E você nunca leva a sério, assim, quando você pensa em trabalhar com a arte, né? As pessoas não levam a sério. E isso pairava um pouco na minha cabeça. Eu era uma pessoa muito indecisa, assim, em o que eu queria fazer. Quando eu tinha 15 anos, eu ficava pensando se eu queria ser jornalista. Já pensei em ser jornalista. Se eu queria fazer sociologia, que eu também gosto muito dessa parte de humanas, assim, em questão de social mesmo. Pensei em fazer enfermagem. Eu até prestei para enfermagem já e passei na Federal do Rio de Janeiro. Mas, graças a Deus, não consegui. Porque, assim, gente, Livramento não tinha nada a ver comigo. Eu tenho uma história parecida. Quando eu tava no vestibular, eu passei para fazer nutrição na Federal de Minas Gerais, de Ouro Preto. A gente tem umas loucuras, né, às vezes. A gente acha que vai poder ser médica, né? Mas a gente vai pra comunicação. Exatamente. Porque a gente gosta de falar. E você, no caso, você gosta de fazer animações. Eu adoro. Então, eu tinha essa dúvida na minha cabeça, né, do que eu queria fazer.
E quando começou a pandemia, em 2020, eu comecei a desenhar. Comecei a desenhar para passar o tempo, né? A gente estava trancado dentro de casa, então tinha que ter alguma coisa para fazer. E aí eu peguei meu celular, comecei a desenhar e isso me trouxe, assim, nossa, uma alegria. Eu senti uma paz quando eu desenhava e tal, porque eu sempre gostei da arte, né? Então, comecei a desenhar e como eu gostava também de música e gostava de dança e de animação já, né? Assistindo cinema. Eu pensei, e se eu trabalhasse com isso, né? E se eu tentasse buscar alguma coisa nessa área? E aí veio aquela coisa na cabeça de que todo mundo fala que arte no Brasil não dá certo. E você chegou a escutar isso de familiares, pessoas próximas? Escutei, assim, pessoas próximas, mas nem tanto. Assim, a minha família sempre me apoiou muito. Em tudo que eu faço, eles me apoiam muito. Minhas irmãs me apoiam muito. Minha irmã comprava coisa para eu desenhar mais. Ela faz isso até hoje. Então, o apoio da minha família eu tinha. Eu acho que foi, na verdade, graças a Deus, assim, eu comecei a pensar nisso e eles me apoiaram muito. Então, como eu tinha essa base, né, da minha família me apoiando, eu simplesmente fui tentar. Uhum. E em 2021 eu entrei na Natura. Em 2022 eu entrei na faculdade. Então, foi realmente assim um contato que eu quis ter com a Natura para descobrir o que eu queria realmente. E para você, o que mais te surpreendeu na faculdade de design, quando você entrou? Então, quando eu entrei, eu não conhecia sobre animação técnica, né? A gente entra, eu pelo menos, né? Entrei pensando sobre um curso de desenho. É isso que eu tinha na cabeça. E aí, no primeiro semestre já, assim, que eu entrei, a gente começou a aprender sobre desenhos técnicos. A gente tinha que usar a nossa criatividade para as atividades que a gente fazia. E aí, quando eu vi a grade, né, eu olhei lá e tinha rigging de personagem. Falei, meu Deus, o que é isso? Me conta o que é rigging, que eu nem sei. Meu Deus, rigging é a parte, assim, é uma parte difícil, porque quem gosta de rigging gosta muito e quem não gosta, realmente, você se afasta, assim, do rigging. O que é o rigging? Ele é uma parte da animação fundamental para você movimentar o seu personagem. Então, se você quer criar um personagem, você vai ter que fazer o esqueleto dele. É como se fosse um esqueleto, uma programação, para ele começar a se mexer. Então, você começa a fazer junta por junta dele, por exemplo, cotovelo, ombro. Isso você faz com computador? Computador ou à mão também. Meu Deus do céu. É tipo aqueles bonequinhos que vão se mexendo. Gente, não deve ser complicado, porque até aí... Vou fazer uma pergunta aqui de pessoa que não estou tanto no design, nas animações. Por que você faz o rigging se a maioria dos personagens, de fazer articulação por articulação, se muitos dos personagens estão cobertos por roupa? Então, o rigging, ele faz o personagem se mexer, mesmo que ele esteja coberto por roupa, né? Então, se você quer que o seu personagem levante a mão, você vai ter que fazer a articulação dele para ele fazer esse movimento aqui. Isso no cutout, na técnica cutout ou na técnica de 3D. Agora, se você for usar uma técnica de animação, por exemplo, que é o frame a frame, você vai desenhar isso. Meu Deus do céu. Você deve demorar 1 mês para fazer uma animação de 5 minutos. Eu acho que até mais, viu? Sim. Tem gente que demora mais. E teve algum trabalho aqui na faculdade que te marcou quando a gente fala de animação? Eu acho que, para mim, assim, o meu maior amor, o projeto que eu tenho mais amor, assim, foi o de stop motion. Foi no 3º semestre. A gente praticamente vivia na faculdade. A gente vinha aqui, ficava o dia inteiro na faculdade fazendo essa animação.
O stop motion, para quem não sabe, é aquela animação que você faz por foto. Então, você tem que movimentar o boneco e cada foto é um pedacinho daquele movimento, 24 fotos, para dar 1 segundo. Meu Deus. Sim. Imagina você saber milimetricamente qual eu tenho que mexer o braço dele. Porque senão, se você mexe aqui, depois você assim, fica todo desregulado também, né? Tem que ter muita técnica por trás. A gente chama isso de timing. É quando você consegue entender qual é o movimento que o personagem precisa fazer, quanto tempo, quantas variações ali de movimento ele precisa ter para fazer aquele movimento. Então, é difícil. Você aprende isso no curso, né? Você aprende sobre timing, que é uma coisa também bem complicada do curso. Mas é muito divertido quando você vê ele ali animadinho. Você fala, meu Deus, criou meu vida. Filho. Exato, meu projeto, meu Deus. E era sobre o que o projeto? A nossa animação era de fantasia e tinha um pouco de crítica, né? A gente pegou a Revolução Industrial, a parte da Revolução Industrial, e criou uma fantasia dentro disso. O personagem principal era o Andy. E ele era um menino curioso que via uma fábrica onde as pessoas entravam, só que elas nunca mais saíam. E aí ele foi lá investigar o que estava acontecendo com o caderninho dele. E ele descobre que é uma fábrica de brinquedos. E ele descobre que as pessoas lá dentro viram brinquedos. Os funcionários são brinquedos. Gente, eu já quero ver. Onde tá disponível isso pra gente ver? Olha, a gente não postou ainda. Ai, que ainda tá só com o nosso grupo, mas a gente tá pensando em criar um canal, alguma coisa no Instagram pra gente postar nossos projetos acadêmicos. E pensando, você foi falando, eu já fui imaginando aqui o cenário. Vocês criam o bonequinho e aí vocês inserem digitalmente o cenário. Vocês criam um cenário que nem, por exemplo, aquelas maquetes. Bem coisa de filmes da Disney que a gente vê nos bastidores sendo feitos. Que são bonequinhos e aí tem cada cenário feito. Sim. Como é essa parte? É tudo feito. Tudo que a gente utilizou, né, os cenários e tudo. Claro que você pode usar a tela verde, né, para você editar depois, mas a gente optou por uma cena só ser assim. O resto a gente criou tudo do zero, com material físico ali. O bonequinho era de biscuit, o rigging dele, até do bonequinho real, a gente precisa fazer um rigging, que é a forma, né? Exato, tudo que ele se movimenta era de arame. Então, a gente criou tudo, de biscuit, papelão, EVA, a gente usou tudo. A gente fez uma maquete e foi muito divertido, assim. E o que é legal no stop motion é que você consegue ver o que está acontecendo, né? Você consegue sentir, são os 4 sentidos, realmente, os 5 sentidos realmente olhando ali pro que está acontecendo. E eu acho que isso ativa mais a criatividade, assim. Então, foi tudo feito à mão. Por isso que a gente passou o semestre inteiro aqui na faculdade. E como funciona o seu processo criativo para as animações? Então, para você criar alguma coisa, você tem que ter muito estudo, né, sobre aquilo que você quer falar. E repertório. Você tem que saber um pouquinho de tudo para você conseguir criar alguma coisa do zero. Por exemplo, essa animação que a gente fez, a gente tinha que saber um pouco sobre a Revolução Industrial, né? O que foi a Revolução Industrial, como as pessoas se vestiam na época. O personagem, ele tem a roupa da época, né? Da Revolução. E como a gente consome muito sobre as animações, né, em geral, de fantasia e essas coisas, a gente tem essa referência, né, de pegar, por exemplo, os nossos personagens eram brinquedos. Então, a gente tinha referência de várias outras animações que tinham esse conceito de terem brinquedos animados, por exemplo, Toy Story. Então, são referências, você tem que ter contato com vários assuntos para você conseguir desenvolver alguma coisa e entender que também você não vai criar uma coisa inovadora, assim.
tudo é referência, tudo você pode construir um meio diferente, mas a história é mais ou menos parecida, assim. O nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Da sua forma, do seu jeitinho, com o seu olhar. Exatamente. Mas é repertório, muito repertório. E, Ana, tem alguma área do design que você quer seguir carreira? Ai, eu ainda tô tentando me descobrir um pouco, né, do que eu gosto, mas com certeza a parte da produção mesmo, da animação, é, assim, uma das minhas favoritas, de você pôr a mão na massa e ver acontecendo. Eu acho que essa parte da animação mesmo, da produção, de você mexer o bonequinho, de você pensar no timing, eu acho isso muito interessante. Mas eu também gosto da direção de arte, que é quando você pensa antes, né? O design. Você pensa no design da animação, que é cor, enquadramento, os cenários, como que você vai colocar ali, por exemplo, o boneco tá no meio e você quer uma cadeira do lado dele, e tudo isso influencia no que você quer contar. E eu gosto muito também dessa parte de direção de arte. Eu achei uma coisa muito legal na sua fala, que você disse que você ainda tá se encontrando. E eu acho que existe muito esse estigma de quando você tá terminando um curso da faculdade, que você já tem que sair com a sua carreira certinho. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas mostra que a gente está em constante aprendizado e em constante desenvolvimento. Como que você tem lidado com isso? Eu tô me descobrindo, e como a faculdade tem te ajudado também a se descobrir como profissional? Foi muito difícil no começo, né? Como eu falei antes, eu tinha essa pressão de, meu Deus, eu vou trabalhar com arte, né? E foi muito um autoconhecimento, assim, de você parar e conversar com você mesmo, né? E falar que tá tudo bem você não saber das coisas, tá tudo bem você não começar uma coisa agora e em 5 minutos você não aprendeu ainda a fazer aquela coisa, tá tudo bem. E pensar que, assim, tem tempo ainda para você descobrir o que você quer. Durante a faculdade você tem muitas experiências, né? Dentro dessa carreira que você escolheu, desse curso que você escolheu. Eu tive várias aulas de várias vertentes, assim, com várias técnicas de animação. Então, você vai testando um pouquinho de tudo, e eu acho que é mais na hora da prática mesmo, né? A gente fala muito da teoria de você pensar no que você quer, mas é na prática que você consegue. Você tem que tentar fazer tudo e ver o que você gosta. E vendo que você é bom também. Né? Exatamente. Você sem se julgar. Sem se julgar, e você tem que se conhecer, ser sincero com você mesmo. Você é bom naquilo? Aquilo te traz, sabe, uma felicidade, você sente brilho no olho, né? Exato, você sente tranquilidade em trabalhar com aquilo. Se for uma coisa muito difícil, que tira a sua paz, não desiste disso. Eu acho que você não precisa desistir, mas você pode olhar para outro lado, sabe? Tem outras coisas para você fazer. E para você, quando a gente fala sobre processo criativo, eu quero saber quais são suas referências. O que te inspira na animação? Bom, dependendo das técnicas, né, de animação, eu sou muito inspirada por filmes, né? Por longas animados. Por exemplo, a maioria das pessoas que fazem animação conhecem o Estúdio Ghibli. Conhece o Estúdio Ghibli? São animações, assim, um estúdio japonês. Vou procurar para ter para as próximas. É um estúdio japonês de animação, e eles fazem tudo frame a frame. E é lindo, as narrativas são lindas. O criador, ele pega mulheres para serem protagonistas, e ele traz, assim, ele cria uma narrativa em cima dessa mulher como se ela fosse realmente a protagonista, assim. Ele tem essa coisa de não ter um homem ajudador ali na narrativa, e é uma experiência de vida que ele traz das personagens e tal. E as técnicas dele são lindas. Ele
faz o cenário com aquarela. Então, essa é uma inspiração minha para animações 2D, frame a frame, né? Que é o que desenha cada coisinha por coisinha. Agora, inspiração da técnica de cutout, por exemplo, são seriados que a gente conhece da Cartoon, por exemplo, Incrível Mundo de Gumball, ou brasileiros. Eu sou apaixonada por Peixonauta, que é uma animação brasileira e é em cutout. É incrível. Então, as minhas inspirações para cutout são essas. Agora, 3D é a Disney, né? Não tem jeito. Eu gosto muito da Disney. Favorito? Vou te julgar agora pelo seu filme favorito. Eu sou apaixonada por Ratatouille. É minha animação favorita. Eu adoro aquele ratinho. E eu amo como conseguiram conectar um rato com a cozinha, com comida. Com ele fazendo a cozinha para pessoas. Eu adoro isso. Ai, gente, eu sou suspeita para falar, porque quem tá comigo no dia a dia sabe que eu amo Disney. Eu tenho um grande momento, que é assim, quando o trabalho tá muito pesado, em vez de escutar, por exemplo, divas pop, eu coloco lá a playlist músicas da Disney. E aí Incrível. tô eu lá trabalhando, escutando High School Musical, aí do nada vem a música da Bela e a Fera. E quando eu vejo, eu tô cantando já No Mundo Ideal. É mágico, né? Não tem jeito, é mágico. Música também me inspira muito. A gente fica pensando quando a Ju veio aqui, ela falou sobre isso, né? O episódio da Ju falou sobre a gente escutar as músicas e já pensar, assim, numa trilha sonora para sua animação. Você pensa no cenário e os personagens. Música me inspira muito também. E puxando até referência da Disney. Seus Divertidamente, então, eles não têm sossego. Não tem sossego. Você tá vivendo, escutando uma música, eles já estão pensando. Exatamente. Cada coisa, assim. Eu acho que isso que o curso traz pra você, que é muito interessante, que você começa a ver as coisas com um novo olhar, né? Exato. Você vê animação em tudo. Você vê animação em tudo que você toca, que você sente, que você olha, você fala, nossa, isso daria uma boa animação. E falando sobre o curso, eu quero saber o que você nunca pensou sobre design, sobre animação e que você descobriu na faculdade. Então, gente, uma bomba agora que a gente Breaking não sabe. news. Você tem que saber um pouquinho de física para você fazer animação. Física? Física. Porque o que acontece? A animação é o quê? Movimento. Vai jogar a lei de Newton lá. Meu Deus. Pois é. Pra você que fugiu do número, então, se lascou. Claro que é básico, gente. É básico. Assim, por exemplo, você tem que saber que para uma coisa acelerar, ela precisa estar num ponto neutro. E até a aceleração, você tem que ir animando aquela coisa. Por exemplo, eu tô movimentando minha mão. Aqui, ele tá no ponto neutro. Quando eu faço assim, eu tenho que pensar que o desenho ele tem que ser mais espaçado. Eu tenho que desenhar mais desenhos para ele ficar mais lento. E menos desenhos para ele ficar mais rápido. Então, foi uma coisa que, assim, que... Meu Deus, eu entrei e falei, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Mas é muito teste também. Fiquem tranquilos. Não precisa fazer umas contas enormes. É mais por lógica. E pra quem tá nos ouvindo no Spotify e não viu o movimento que a Ana começou a fazer agora, ela fez um movimento quando a gente levanta o braço, ele fica retinho, que é um ponto neutro, e aí você joga ele pra frente. Então ela tem que fazer esse frame a frame. Isso. Pra poder fazer. Gente, eu tô chocada ainda com a física. Olha pois só. é. Teve uma cena que eu fiz também pra uma animação nossa, que era uma cortina balançando. E foi em 3D, né? Foi num software 3D, o Maya. E para fazer essa cortina, você tem que fazer uma programação ali para aquele objeto virar um pano. E depois você tem que usar gravidade para fazer o vento balançando ali na cortina no movimento que você quer, na direção que você quer. Então, É legal descobrir que tem toda uma razão embasada por trás. Exatamente. Que não é só, eu quero que ele faça esse movimento e acabou. Eu quero que o vento bata de um jeito
tem um estudo realmente por trás, gente. Eu tô chocada. Tudo tem um porquê. Olha, eu vou assistir alguma animação esse final de semana e eu vou ficar olhando, viu? Percebe, é incrível quando você abre o olho assim para as técnicas. Você fala, meu Deus, como que ele conseguiu fazer isso? E aí você consegue assistir de uma nova forma, assim. Uma nova Ele ótica, te né? conta outra história. É totalmente diferente. E pra você agora, você tá fazendo TCC, né? Você Eu tá tô no fazendo último, TCC. no último semestre. Isso. Me conta, qual é o tema? O tema do nosso TCC, meu amigo tá aqui, o do grupo também, o João. Nosso TCC é sobre o sonho americano, a ilusão do sonho americano e as suas consequências na vida do imigrante. Nossa, que É um tema bem forte. grande. E aí, como o TCC ele pede essa crítica, né? É um tema mais crítico. Você tem que trazer essa criticidade para uma animação. Esse foi o nosso maior desafio, de pegar um tema, assim, sério, né? Um tema muito sério. E fazer uma animação sobre isso, né? Então, Como surgiu a ideia de ir pra esse tema? a gente tava pensando sobre temas sérios pra gente conseguir fazer uma animação, porque tem muito esse estigma de que a animação é coisa pra criança, né? E a gente queria trazer uma animação mais adulta, com temas mais adultos. E no final do ano passado, a gente já estava conversando sobre TCC. sobre projetos, sobre TCC, sobre o que a gente queria fazer. E eu e o João, a gente conversou sobre e a gente trouxe esse tema de imigração. Na verdade, o João, ele queria falar muito sobre imigração, porque era um assunto que estava aparecendo mais, né? Por conta dos Estados Unidos ali. Isso é verdade. E também tem esse estigma do... Nossa, eu vou mudar para os Estados Unidos para viver meu American Dream. Exatamente. Eu vou ter uma família com 2 filhos e um Golden Retriever, uma casa enorme e um carrão do ano. Exatamente. E esse é o meu American Dream. Exatamente. Quando a gente pensou nesse tema, o atual presidente, né, o Trump, ainda não tinha sido eleito. Então, era um tema, assim, que estavam falando mais sobre isso por conta das redes sociais, mas não tinha estourado ainda aquelas leis imigratórias que o Trump fez no começo desse ano, né? Então, a gente tinha pensado nesse tema. E no começo do ano, quando isso começou a estourar mesmo, a gente tinha certeza de que a gente queria falar sobre isso. Legal. E como tá sendo o processo? A animação de vocês no final vai ter 15 minutos? Me conta, eu gosto de saber dos detalhes, me conta. Aqui na AMB, a gente tem que entregar um TCC de animação, um curta. Então, o curta de animação, o que é um curta de animação? É uma animação que dura de 4 minutos, de 3 minutos, até... pode chegar Até 10, né? Mais ou menos. Pode ser um pouco mais, até 12 minutos, por aí. Passou disso, já é considerado um média, assim. Então, o nosso curta, ele tem 6 minutos e 20 segundos. Cravado, hein? Cravado. Já terminou de editar? Pra você tá sabendo certinho? A gente faz o Animatic, que é uma preparação para animação. É uma animação, só que com menos frames. A gente não anima realmente o personagem como ele vai ser, mas a gente tem o tempo certinho de cada cena. Então, né, nesse Animatic deu 6 minutos e 20. A gente não sabe quanto a animação final vai dar, realmente. A gente tá nesse processo de animação agora. A gente já fez toda a pré-produção, né? Que é a narrativa, o roteiro. Pesquisar bastante sobre, né? Isso vem antes do roteiro. Pesquisar bastante sobre o assunto. Trazer vários dados ali e tudo mais. Pra gente ficar bem embasado. Pra gente fazer uma animação... sem preconceitos, né? Do nosso lado. Até porque imigração é uma coisa... bem sensível muito de trabalhar, sensível. Né? A gente pensou, inclusive, em usar personagens animalescos para não trazer esse estereótipo do imigrante. O que seria personagens animalescos? São animais, são personagens animais. Olha, que exato. legal. O nosso personagem principal é uma onça pintada. Gente, que chocada. Representando o hemisfério sul, né? América do Sul. E os outros personagens são animais da América do Sul.
E a gente vai mesclar com personagens animais da América do Norte para trazer esse conflito ali que vai acontecer na narrativa, que eu ainda não posso falar. Ai, gente. Não vou nem tentar pegar um spoiler da Diva, porque é TCC. Mas, pelo menos, eu quero muito assistir quando vocês fizerem. Só de você falar, eu consigo ver a paixão pela sua entonação e o brilhinho no seu olho de ver, menina. Ai, A gente quer... sucesso. Muito obrigada. A gente quer inscrever para festival, então... Tem que inscrever. Deve estar dando um grande trabalho pra você e pro João. Que, pra quem não sabe, a gente tem uma mini arquibancada aqui quando a gente grava e o João tá acompanhando. O João tá aqui só concordando de que tá sendo sofrido. Mas vai dar tudo certo. E, Ana, pra gente encerrar o nosso papo, que eu tô adorando aprender sobre animações com você, eu quero que você me conte um conselho pro nosso quadro Conselho do Convidado. O momento de olhar para aquela câmera ali e pensar um conselho que você gostaria de ter recebido, seja no seu começo de carreira, agora também. O microfone é todo seu. Eu acho que, para começar, assim, não tenha medo de tentar coisas. Eu tentei muito na minha vida, tentei para vários cursos diferentes, aprendi um pouquinho de tudo. E eu me encontrei na animação porque eu tentei começar com isso. Eu acho que a gente tem que começar a fazer as coisas, tirar a teoria da cabeça e começar a fazer, não tenha medo, não se julgue. Se você começar mal, tenta até conseguir alguma coisa razoável que você olha e fala, olha, ontem eu não conseguia fazer isso, hoje eu já tô conseguindo ali, pelo menos, ter uma familiaridade e tal. Não tenha medo de tentar. Corta, Gabriel. Calma, eu vou começar de novo, tá? O meu conselho é que você precisa tentar para conseguir as coisas. Eu tinha muito medo de tentar. Eu tinha muito medo de começar a fazer alguma coisa, porque eu tinha muito isso na minha cabeça de que não ia dar certo e que eu ia ter que parar no meio e desistir. Só que não tem problema também você desistir no meio. Às vezes acontece. E você só vai saber se você gostou daquilo ou se você nasceu para aquilo tentando. Então, tente fazer coisas diversas na sua vida. Eu tô aqui na faculdade já tem 4 anos. E esse último semestre foi quando eu entrei na GECOM. Então, eu tentei... Eu tinha vontade de me entrosar mais com os alunos de outros cursos. E eu achei esse meio para tentar me fazer o networking com outros alunos. Tive muitos medos também. Eu participei de alguns eventos aqui da GECOM que eu fiquei com medo de ir lá para fazer, por exemplo... para fazer a cobertura dos fazer eventos, a cobertura, né? Do evento, tem que ir lá, dar uma a cara coisa a tapa. Exatamente, uma coisa totalmente nova para mim. Eu sou uma pessoa tímida e eu fui lá e consegui entregar para eles o que eles queriam. Eles gostaram muito. Então, assim, eu acho que você não precisa. Eu ia falar que não precisa ter medo, mas eu diria, vai com medo mesmo. Tá com medo? Tudo bem, vai lá e faz, que se você conseguir, olha só que experiência que você vai ter na sua vida. E se você não conseguir, é um aprendizado enorme para você tentar de novo. E tentem fazer as coisas que vocês querem fazer. E aproveitando, eu já ia puxar para o nosso final, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer. O que tem sido esse tempo na GECOM para você? Olha, é um desafio para mim estar na GECOM, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa tímida, né? E estar numa área de comunicação, onde você tem que se mostrar, tem que conversar com as pessoas, tem que fazer o networking ali, é difícil. Para mim foi bem difícil, mas
é uma experiência muito boa para você como pessoa, assim, se desenvolver, né? A gente vive em sociedade, não tem como eu ficar 24 horas atrás do computador fazendo pessoas. Eu tenho que me comunicar com as pessoas, eu trabalho em grupo, então eu acho que isso foi muito importante para eu me qualificar como pessoa, uma soft skill mesmo, assim, que eu tô levando para minha vida, de conseguir me comunicar, de mostrar aquilo que eu faço para as pessoas, de pegar aprendizado das pessoas que elas falam e mostram. Então foi realmente um desafio, mas eu tô levando como um baita aprendizado para mim, para usar aí na minha vida. Legal, fico feliz que o projeto te impactou desse jeito, Ana. Eu vejo acompanhando também da sua trajetória. Da nossa primeira gravação aqui, você e o João tímidos, com o celular gravando pra lá e pra cá. Hoje você já conversa com os nossos entrevistados, chega, pede pra gravar, dá ideia. Eu sinto que foi muito benéfico pra você e fico feliz Com certeza. que o projeto te impactou de maneira tão positiva. Muito obrigada. E aproveitando, Ana, conta pra gente onde a gente te encontra, o seu momento de fazer seu jabá. Meu Instagram pessoal é lor.acanis, ACANIS. E o meu Instagram profissional é LOR também, loracanis.dsng, design. Vocês me encontram também no LinkedIn como Ana Carolina dos Santos. E é isso. Perfeito. Vocês me encontram, como sempre, no @AnaFaita no Instagram e no TikTok e no LinkedIn como Ana Júlia Faita. Obrigada por ter vindo, Ana. Eu que agradeço. Adorou te receber. Muito obrigada. Tô super empolgada com seu TCC agora. Desejo pra você sucesso. Muito obrigada. E eu quero receber esse curta quando você terminar. Hein? Pode deixar, vou passar só pra Ana. Olha, não passo pra ninguém, prometo. E pra você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de acompanhar a GECOM nas redes sociais, no @AMBMorumbi na VO. E também seguir a gente, seja aqui no Spotify ou no YouTube. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.